Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou nutricionista e aqui nessa série do canal a gente avalia o treinamento de personagens de anime, né? Entre planejamentos de treinamento, alimentação, a gente aqui vai fazer uma análise completa do que é apresentado e falar o que funciona, o que não funciona, o que está meio certo. E hoje a gente vai estar avaliando o Izuku Midoriya, que é esse rapaz aí que vocês estão vendo, e o treinamento dele com o mentor All Might. O anime se chama Boku no Hero Academia e só para dar uma síntese aqui para vocês, o Midoriya ele é um ser humano que sonha em se tornar um herói. Numa sociedade onde todos têm poderes, ele é uma das poucas pessoas que nasceu sem esses poderes, né, chamado individualidades. E para isso, extremamente frustrado, ele encontra o seu maior ídolo, o All Might, que fala que ele pode sim estar se tornando um herói, pode sim estar se tornando um herói, mas só que para isso ele precisa preparar o corpo dele, o físico dele, para receber o poder do All Might. E, sendo assim, a gente vai estar conferindo hoje aqui no canal o treinamento que ele passa, que são um treinamento, se não me engano, de 10 meses, que são infernais. A gente vai ver o porquê que o treinamento dele deu certo ou tá errado em outras formas. Vamos lá. Ei, ei! Essa geladeira aqui tá bem confortável pra sentar. Se você a movesse um pouquinho. Você pesa 274 quilos, não é? Bom, a gente já começa vendo aí uma coisa que está extremamente errada. Apesar do Midoriya estar com o acompanhamento do treinador dele, o All Might, começar fazendo, você puxando uma geladeira com 274 quilos em cima, sem nunca ter treinado, é uma coisa extremamente perigosa que só tem a tendência de fazer você ter uma lesão. E se você tiver uma lesão, é a pior coisa que tem. Porque você decidiu começar, se lesionou, então vai ter que ficar mais tempo ainda parado sem poder progredir. Por isso tenho muito parcimônia, discernimento para não fazer esse tipo de cagada no começo. Menos nesta forma. Por que tô arrastando lixo em um parque costeiro? Ah, é porque você não é um recipiente adequado. Eu tô falando do seu corpinho. Que esta parte do parque costeiro está desse jeito há muitos anos. Antes, ser um herói era um serviço voluntário. Você vai restaurar o horizonte de toda esta área. Limpar tudo isso sozinho? E aí, quer entrar na UA? Sim, Agora, como eu já disse, não pode ser um herói sem ter individualidade. Ou seja, eu preciso preparar o meu corpo. aí que entra isto. Olha aí. Já é diferente por exemplo, do vídeo que a gente comentou do One Punch Man, do Saitama, que eles tinham uma coisa mais generalizada. Aqui o Midori ele tem um planejamento, né? A gente pode falar que é uma periodização. E o planejamento com a periodização também inclui um cardápio. Isso é extremamente importante para pessoas, né, que você quer evoluir. Não é, a gente pode colocar como necessário, obrigatório, mas para você ter a melhor performance, ter um planejamento faz muita diferença. Uma coisa, um resultado que você atingir em coisa de um ano pode ser extremamente encurtado para questões aí de poucos meses, se você sabe e é guiado da forma correta ao que você tem que fazer. A gente vê que o treinamento dele vai ser fundamentado principalmente nesse lado de que ele falou de limpar o lixo, né? E isso entra muito que a gente viu ele puxando a geladeira como uma coisa, um treinamento que a gente pode até comparar um pouco com o CrossFit, né? Que é uma coisa mais dinâmica, não é específico. Ah, você vai estar fazendo hoje só perna, amanhã só braço, superiores, né? De uma forma geral, só peito, só ombro. É uma coisa que é mais dinâmica. Por isso, muitas pessoas acabam preferindo a modalidade do CrossFit por trabalhar os músculos de forma com dinamismo, uma ludicidez, a gente pode colocar assim, de uma forma lúdica, que acaba se tornando mais agradável às pessoas que acabam achando a musculação muito monótona, né? A gente vê que ele fala dessa questão da limpeza do lixo, só que, como a gente vai ver ao decorrer do vídeo, tem um trabalho que acaba sendo chamado de treinamento concorrente, né?
nem é um trabalho. A metodologia de trabalho que ele emprega acaba se tornando um treinamento concorrente. O que, que isso quer dizer? A gente vai ver ele fazendo força e fazendo essa parte anaeróbica e a parte aeróbica, né? Trabalhando aí cardio, corrida, natação, que isso acaba ao longo prazo tendo uma interferência no desempenho. Quando a gente fala de treinamento concorrente, a gente fala de duas vias, a MPK e a mTOR. A MPK para essa parte do cardio e a mTOR nessa parte anaeróbica do treinamento de força. No começo, como vocês podem estar observando, existe uma adaptação genérica, que é importante as pessoas que fazem um treinamento anaeróbico terem ali uma melhora da condição aeróbica. Até, por exemplo, se você vai fazer um agachamento, você exige muito do seu sistema cardiorrespiratório. Se você não tiver isso bem trabalhado, você vai acabar prejudicando o seu desempenho. Só que o contrário, ao longo prazo, também acontece. Quando você vai fazer, numa mesma sessão de treinamento, correr 10 quilômetros e depois vai querer fazer um treino de perna, o seu treino de perna ele vai ser prejudicado pelo gasto energético que você teve antes, pelo desgaste do seu sistema nervoso central também. Isso acaba exigindo do seu corpo e ele não vai conseguir desempenhar tão bem como se ele estivesse descansado, né, preparado para aquilo ali sem você se estressar previamente. Portanto, o que a gente fala do treinamento concorrente, o que os estudos demonstram é que tem que ter um período aí de diferença entre os tipos de treinamento de no mínimo 4 horas. Dentro do planejamento que o Almighty passou para ele, pode ser que isso venha acontecer. Ele trabalha num dia mais focado na parte aeróbica e no outro, num outro dia ou num outro espaço de tempo, a parte anaeróbica. Só que como ele também é um estudante, um adolescente, ele ainda tem que levar em consideração a parte dos estudos. Por isso que tem que ser tudo muito bem dividido, muito bem planejado, para que acabe não havendo tão forte essa questão do treinamento concorrente. Tá legal? Vamos continuar vendo aqui como isso vai ser feito. Plano de treinamento para ajudar você a terminar de limpar o parque, líder. Tem até a hora de dormir. Francamente, é uma rotina bem difícil. Só levantando um ponto aqui nessa questão, que dormir faz parte exatamente de um dos pilares que a gente pode chamar do planejamento. A gente tem a periodização envolvendo treinamento, a gente tem o cardápio envolvendo a parte nutricional e o descanso é muito importante, tão importante quanto qualquer um desses dois. Pois é no descanso que tem a famosa frase, é no descanso que o corpo cresce. Será que dá conta? E assim, começaram os meus 10 meses de inferno. Leva isso até a entrada do parque e coloca no caminhão. Você vê que já é uma coisa mais... A gente não sabe quanto tempo passou, mas já é uma coisa mais ali adaptada. Ele consegue mexer, aqui ele está conseguindo correr. Mas, de novo, entra no aspecto do treinamento concorrente. Essa corrida dele acaba entrando ali junto e acaba se disputando aeróbico, a via aeróbica com a anaeróbica. Tamanhos e formas diferentes usam músculos diferentes. Atenção, Ferreira. Como é difícil. 10 meses disso. Ou seja, ainda tenho 294 dias. Ciente, eu consigo cerca de 5 horas de treino pela manhã e à noite. Se eu não treinar o corpo inteiro por igual, eu não vou conseguir. Bom, aqui a gente já viu uma coisa que não é legal. Isso daí tem muito a ver com a nossa sociedade hoje também, que é essa questão da cobrança quase que acima do necessário. A gente pode colocar, como era o sonho dele se tornar um herói, ele tem esse lado da ansiedade que ele acaba fugindo um pouco do planejamento e querendo fazer mais, né? Ele fala 5 horas de treino pela manhã, mais 5 horas de treino na parte da noite, ali no fim da tarde, e isso acaba com certeza fugindo do que é o esperado. Ele quer trabalhar o corpo todo para alcançar ali o que ele deseja. Só que esse excesso de treinamento pode acabar tendo consequências que são exatamente o contrário. E a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo. Preciso de musculação para ter um corpo mais forte. Atenção, Vitória! Aqui, dentro do planejamento, como eu falei, a gente tem a parte da alimentação, né? Que é de suma importância, como eu falei, um dos pilares para ele chegar no resultado que ele quer. Aqui, né, a gente tem a divisão falando da parte do treinamento,
que a gente tem uma preparação a longo prazo dele, que é esse período de 10 meses. A gente fala ali que o ciclo anual, que não é o caso dele, mas apesar que 10 meses são quase um ano, e a gente divide isso em macro, meso e microciclo. Essas divisões servem exatamente para priorizar pontos fracos na pessoa, aonde ela quer trabalhar em determinado momento, para que ela acabe trabalhando com a quantidade exata, que não é o que ele quer fazer, ele já estava querendo treinar a mais do que é o planejado, para ele ter essa evolução junto com a alimentação e o descanso, com certeza. Aqui, falando um pouquinho da alimentação, passando por cima, a gente pode dividir a alimentação de uma forma geral em três grandes blocos, que a gente chama de macronutrientes: os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Com esses macronutrientes, a gente vai proporcionar exatamente o que é a necessidade humana e o que ele quer para ter esse resultado, né? Os carboidratos principalmente vão servir como fonte de energia. As proteínas vão servir para recuperação muscular e construção. E as gorduras elas vão estar servindo para uma série de fatores no metabolismo, como por exemplo a produção de hormônios. A gente destaca, principalmente para ele que é um adolescente e tem essa necessidade de estar bem equilibrado. Na fase que ele se encontra, que a gente pode observar numa forma geral do planejamento, pelo que o anime passa, a gente vê que ele está numa fase de construção, que a gente fala que é uma fase de booking. Nessa fase, a gente valoriza principalmente os carboidratos, porque a fase, como a gente coloca de construção, ele tem que ter essa energia para desempenhar, e essa energia do desempenho ali para estar realizando o treinamento vai gerar a necessidade, depois de um treinamento exaustivo, do consumo de proteínas, para ter a recuperação muscular, ter essa construção. Então é importante que ele faça um bom consumo equilibrado dos três, mas muito destaque aqui para a parte dos carboidratos, para ele ter esse desempenho no treinamento que ele precisa. Principalmente por ele ser um iniciante e ele também ser um estudante, estar numa fase de crescimento. Para a rotina dele, é muito importante que haja esse equilíbrio dos três, mais um destaque para o carboidrato. E é isso, galera. Treinar é comer, descansar. Treinar é comer e descansar. Muito legal ele também colocando a musculação. Interessante que ele quer dar esse foco específico, que ele até falou quando ele estava murmurando na sala. Mas você vê que o treinamento dele é uma coisa bem completa, mas a gente tem que ter esse cuidado na hora da divisão. É natação, é corrida, é musculação, é carregar o lixo na praia. Olha lá. Aí, ó, já evoluiu, já estava conseguindo carregar 270 kg nas costas. Assim você não vai conseguir, não. Quer desistir? Quer pegar leve e descansar hoje? Exercícios demais? Foi pensado exatamente pro seu corpo. Aqui. Aí é exatamente aquilo que eu estava comentando com vocês, pessoal. Ele entra no famoso overtraining, que é traduzido pela dublagem como exercícios demais. O que isso quer dizer? Ele recebeu o planejamento do All Might com o descanso, que estava lá até hora de dormir, com o treinamento periodizado bonitinho, que ele é diversificado ali pro cardio dele, sendo supervisionado ali uma natação, o limpar o lixo na praia. Só que o Midoriya, né, na sala de aula tem essa conclusão que ele precisa de mais. Só que o planejamento dele foi feito com cuidado para ele atingir o objetivo exato ali. Se ele faz mais, ele não vai ter a quantidade de descanso nem de alimentação que ele precisa para suprir esse mais que ele botou na cabeça dele. Então, a gente vê aqui esse gráfico, a gente pode observar que o treino tem uma queda ali na performance. Por quê? O treino ele é um processo que a gente chama de catabólico. O que é um processo catabólico? Que é basicamente de destruição. Tem um rompimento de fibras musculares e depois desse rompimento de fibras que a gente comentou lá, muita energia do carboidrato, pum, rompeu as fibras. A proteína entra junto com o descanso e todos os outros fatores e tem a recuperação. O treino
tem uma quebra de novo ali, o catabolismo, e na recuperação, o anabolismo ali, a recuperação. Só que a gente vê essa queda no treino e a recuperação não é o suficiente para estar suprindo, né, para estar fazendo essa compensação. E isso vai acabar tendo uma queda de performance ao longo do tempo. Onde vai chegar uma hora que você vai estar tão cansado da última sessão de treino, das últimas sessões, você não conseguiu se recuperar, o seu treino vai ficando mais e mais e mais michuruca. Você não vai tendo um desempenho legal. E se você não consegue ter esse desempenho, você vai prejudicar muito a sua evolução, certo? Porque se num dia eu estou fazendo ali uma rosca com 5 quilos e no outro eu não vou estar conseguindo nunca passar disso porque eu vou estar sempre não tendo descansado, a minha performance vai cair, eu nunca vou passar desses 5 quilos, entendeu? Por isso que é muito importante a gente fugir, a gente evitar o overtraining a todo custo. Mas o que as pessoas hoje também acontece, muito é importante destacar, é achar que tudo é overtraining também. Você treinar pesado é importante sim, porque vai gerar exatamente o que eu falei, essa necessidade do corpo de adaptar. Você faz ali a sua rosca com 5 quilos e no próxima sessão de treinamento você tenta fazer com 6 e assim você vai tentando evoluir. As pessoas com medo do overtraining hoje acabam querendo treinar, entre aspas, fofo demais e não existe do corpo a necessidade de adaptação. Então, da mesma forma, você vai continuar ali nos seus 5 quilos de sempre, porque você não manda o estímulo para o seu corpo para evoluir. Por isso que é importante esse fino detalhe, aí, esse trato fino com um planejamento e uma supervisão tanto de treinador quanto de nutricionista do que você precisa para ter essa evolução. Você não tem seguido o plano não é? Ali. Treinar demais tem um efeito contrário. Exatamente. Você não quer passar? Eu tenho que me esforçar muito mais que as outras. Eu quero ser como você, All Might. O melhor herói de todos. Você já tá pensando no futuro, não é? Que fã mais determinado! Nesse caso, você não pode ir apressando as coisas desse jeito. Mas eu sei como você se sente. Pois é, galera. O anime passa essa mensagem muito bonita de esforço, só que ele também ressalta esse lado de que para você chegar no lugar, na grande distância, você tem que caminhar, não pode dar o passo maior que a perna. Você tem que saber o quanto que você tem que se esforçar e em qual momento. E qual momento também de descansar para ter essa evolução. Então, às 6 da manhã do dia da prova, Caraca, mas será possível? Ele limpou muito mais do que eu pedi. Eu sei que ele terminou no último minuto, mas ficou mais do que perfeito. Oh my God! É isso aí, cara. Conseguiu. Arrebentou. eu limpei tudo. Deus, seu engraçadinho. Olha só isso. Esse É você, há 10 meses. Você. Olha aí. Aqui, outro ponto que é muito importante é o do reconhecimento próprio, pessoal. Às vezes, hoje, na sociedade de hoje em dia, com muita rede social, muitos vídeos e tal, tem essa venda de um corpo que está muito além do seu estado atual e as pessoas acabam se frustrando de não estar naquele estado. Só que quando você começa, você tem que ter esse discernimento de saber onde você está e onde você vai chegar. Isso, em todo esse lado do planejamento que a gente colocou, é importante também. Você ter expectativas reais. Então, fique satisfeito com a sua evolução, certo? Você não precisa chegar e falar, eu não estou ali, então estou péssimo. Você pode se frustrar e querer melhorar, mas tem que também apreciar o resultado, certo? Você tem que entender que para você chegar em determinado ponto, você precisa de muito tempo, às vezes, certo? E aqui é importante ressaltar que cada indivíduo, olha aí, é individual. Então, você se comparar com determinada pessoa sem saber o tipo de genética que ela tem, o que ela faz para chegar ali, quanto tempo ela faz para chegar ali, a rotina dela, a periodização, a alimentação, são vários fatores que são individuais e você tem que ter essa noção de onde você está para onde você quer chegar.
você tendo isso como base, falando com o seu treinador, com o seu nutricionista, ele pode passar para você uma média de tempo. Às vezes não é uma coisa exata, porque cada corpo é um corpo, mas você não se frustra. E você não se frustrando e você continuando, é aí que mora o resultado. Tá legal? A gente vê também nessa questão do Midoriya, que é apresentado, que ele é uma pessoa, como mostra aqui, que vai mais para esse lado ectomorfo, que é uma pessoa mais esguia, né? Mais longilínea, que a gente fala. E ele começa nesse lado que é a fase de bulk, que é o superávit calórico, que ele tem que comer mais para ter esse resultado, para ter esse crescimento. E depois ele, né, apesar que mostra no anime ele com uma porcentagem de gordura muito baixa, ele faria uma fase de cutting para voltar no bulking assim sucessivamente. E aí, tendo essa fase de construção e seca, constrói e seca, ele aí atingir a longo prazo, claro, o objetivo dele, que é se tornar o maior herói de todos. Isso, né, falando, né, de evolução do físico. Lógico, para, né, atingir o objetivo dele, outros tipos de treinamento vão ser necessários. Por fim, é importante destacar aqui no anime também que, para ter essa adesão a longo prazo, o Midori ele tem um rival, que é o Bakugou. Isso é muito importante, muito interessante em toda a linha de treinamento, que é, além de você ter um treinador, você pode, se você, que é muito comum a gente ver nos meios esportivos, um parceiro de treino, um rival, algo desse gênero que um motivo ou outro está continuando ali a estar buscando essa evolução, e isso faz muita diferença. Porque no momento que a pessoa vai se desviar, vai desistir, o outro acaba motivando ela e acaba sendo um aspecto muito positivo. Lógico, se for uma rivalidade saudável. Mas, desse vídeo era basicamente isso que eu queria trazer com vocês. O anime ele é muito legal, super recomendo. O treinamento que o Midoriya faz, a gente vê que tem alguns pontos ali que são errados, desse sentido que ele começa querendo pegar muito peso, isso pode sim estar levando a uma lesão. Ele aborda muito interessante essa parte do overtraining, que é uma coisa que a gente não viu falando no vídeo do One Punch Man. E ele destaca essa parte do planejamento. Então eu acho super legal de estar trazendo isso aqui para vocês, porque aborda muita coisa de treinamento concorrente, overtraining, relação da periodização. E esse anime foi o anime que praticamente fez eu começar a treinar, que consequentemente me levou a estar me formando em nutrição. E ele tem uma mensagem super legal de superação e de dedicação. Mas pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreva, comente aqui para melhorar o algoritmo do vídeo, né, para esse vídeo o YouTube distribuir aí na plataforma. E um grande abraço. Deixo para todos vocês aí que tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.